Glória a Deus, glória, glória, glória. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, porque tá um pouco torto, eu com meu toque. Ai, agora ficou do mesmo jeito, não mudou nada. Gente amada do meu coração, a paz. Eu estou numa fase muito estranha da minha vida, vou falar a verdade pra vocês. Nossa, gente, por isso que tá calor, a janela tá aberta, tá fechada. Espera que eu vou abrir um pouquinho. Rapidinho. Voltei. Com a camisa de João 3,16. Pronto. A paz, Fernando. Vai até. Começou a ventilar minha casa. Gordo, sobrepeso, pressão alta, calor, normal. Gente amada, eu quero trazer hoje uma palavra pra vocês, porque eu tô numa fase muito doida. Eu tô mais encantado ainda com Jesus. Essa é a verdade. Eu estou encantado com Jesus. Não tem como não ficar. A Eli, ela tá ouvindo um louvor que fala assim: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E cara, é verdade, é Romanos capítulo 11. Tudo é dele, é por ele e para ele, não tem como fugir dele. A questão não é se merecemos, a questão não é se somos dignos, a questão não é se vamos conseguir, a questão não somos nós. É tudo sobre ele, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele, tudo sobre ele em nós. Juliana, Ana, Érica, Michele, povo amado, é tudo sobre Jesus. Não tem como fugir de Jesus. A vida é Jesus, a alegria é Jesus, a nossa paz é Jesus. Jesus é a glória de Deus em forma humana, a glória que esteve oculta, o mistério que esteve oculto nos séculos dos séculos está manifestado em nós. Cristo em nós é a glória, é a alegria. Deus do céu. Eu quero ler com vocês um texto que está em João, capítulo 4, um texto conhecidíssimo. Você já deve ter ouvido 50 pregações sobre isso, mas você vai ouvir a 51ª. E eu quero pedir para você agora, quero fazer um pedido especial para você. Eu quero que você eu não sei como é que fala despir, você se dispa. Enfim, eu quero que você se dispa, se não for isso, me perdoe, perdoe a minha ignorância linguística e gramatical, mas eu quero que você venha a se despir de tudo que você já ouviu sobre Jesus. Tudo que você já ouviu. Finge que você não sabe nada, tá? Finge que é a primeira vez que você vai ouvir sobre Jesus. Eu quero clamar aqui rapidinho, em nome de Jesus, para que hoje nós possamos sentir, papai, o primeiro amor, às vezes, oh meu Deus, às vezes a gente se acostuma, às vezes nós somos filhos de pai rico. Filhos de pai rico. Eu quero colocar um louvor de fundo. Eu preciso disso. Eu gosto da música Oceans. Oceans instrumental. Será que eu acho aqui? Achei. Glória a Deus. Isso. Gente, eu quero que você hoje volte a sentir aquele primeiro amor. Nós somos, às vezes, muito mal acostumados, filhos de pai rico. Nós somos filhos de pai rico. Sabe o que quer dizer isso? A pessoa, quando ela nasce num berço esplêndido, ela tende a não dar valor para aquilo que ela tem, porque ela está acostumada a viver no meio daquela riqueza que ela tem. Então ela não dá valor. Se você chegar para um filho de uma pessoa muito rica, tô falando milionários, e você der um carro 1.0 para ele não vai querer, ele tá acostumado, ele tem coisas melhores. Então aquilo para ele não tem tanto valor. Agora, se você der um carrinho, ainda que seja um 1.0, para um filho de um pobre que não tem condições, ele vai glorificar o Senhor por aquilo que ele recebeu. Por quê? Porque ele percebe a preciosidade que é aquilo. Então por que eu tô falando isso? Porque às vezes, meu amigo, minha amada, às vezes a gente acostuma com a preciosidade que é a graça de Deus, e a gente esquece do privilégio, o privilégio que é fazermos parte da família. A gente esquece.
A gente acostuma, essa é a verdade, a gente acostuma em ser abençoado, como ser abençoado. Então por isso que eu quero te pedir que esqueça tudo hoje, esquece tudo, esquece. Vai ser a primeira vez que você vai ouvir essa palavra. Mesmo que você já tenha ouvido ela, como eu falei antes, 50 vezes, hoje vai ser a primeira vez. João capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. Olha que interessante, a Judéia fica lá embaixo, no sul, e a Galileia vai ficar lá em cima. Camila querida, eu vou colocar no YouTube. Essa música é Oceans, Oceanos. Eu não sei quem canta. Hillsong United. Jesus ele estava na Judéia e ele queria ir para Samaria. Jesus estava na Judéia e ele queria ir para Galileia. Mas no meio do caminho está Samaria. Jesus ele poderia ter dado a volta. Ele poderia, era simples. Não era uma volta muito grande. Mas olha o que ele fala. Verso 3. Deixou Jesus a Judéia, foi para a Galileia, mas lhe era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Por que Jesus precisava? Por que ele não deu uma volta? Por que precisava passar por Samaria? Porque ele tinha um propósito em Samaria. Jesus ele passou lá porque ele quis. Ele quis passar. Ninguém obrigou, ninguém mandou, ninguém fez ele passar ali. Ele poderia não ter passado, mas ele quis. Ele quis. Guarde isso na sua mente. Jesus não foi porque alguém merecia. Jesus não passou por lá porque alguém lá clamou por ele. Não. Jesus passou por Samaria porque ele quis. Verso 5. Foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. Grava isso que eu vou te falar agora. A hora sexta não é 6 horas da manhã e não é 6 horas da tarde, como alguns podem ler e pensar. A primeira hora do judeu, a primeira, era 6 horas da manhã. Então a hora sexta, a primeira hora era 6, a segunda era 7 da manhã, a terceira era às 8 da manhã, a quarta era às 9 da manhã, tá entendendo? Aliás, a primeira era 6, a segunda 7, terceira 8, quarta às 9, quinta às 10, a sexta era entre 11 e meio-dia. A sexta hora do judeu era das 11 ao meio-dia. Então Jesus chegou a hora sexta, quase a hora sexta, Jesus chegou quase ao meio-dia. Para e pensa, Jesus estava num deserto. Samaria é no coração ali do deserto. É no centro do deserto. É calor, é 50 graus. Meio-dia, quem é o doente que sai no deserto meio-dia? Mas era necessário passar por Samaria. E ali estava a fonte de Jacó, o poço com água. Jesus cansado do caminho. Isso aqui mostra, gente, isso aqui mostra que Jesus, ele se cansou, não porque ele quis, aliás, não porque ele precisava se cansar, mas ele se cansou porque ele quis se cansar, ele quis passar por Samaria, ele quis passar por volta do meio-dia, ele quis. Por quê? Por que ele quis? Você tentou passar escondida, bem, mas todo mundo viu o seu lombo e tá todo mundo mandando um braço para você aqui. Ele quis. Oh, Jesus, essa é a graça do o Deus que se cansa. Que loucura! Deus que se cansa por causa de uma mulher. E eu quero que você se escandalize, porque a graça é escandalosa, por uma mulher considerada vadia pelas pessoas. Porque a Bíblia diz que pode ser que até alguém morreria pelo justo. A Bíblia diz isso, pode ser que alguém morreria pelo justo, mas quem morreria pelo imundo?
Quem morreria pelo desprezado? Quem morreria pelo cara desprezado, nojento, a mulher nojenta? Quem morreria por alguém que não vale nada? Quem morreria por um estuprador de crianças? Quem faria isso? Essa mulher era escória, essa mulher era absolutamente desprezada, ela causava asco nas pessoas. Ela era uma pessoa de quem as pessoas sentiam asco, nojo. As pessoas não queriam, ninguém queria ela. Ela não tinha serventia nenhuma para Deus. O que essa mulher teria para oferecer a Deus? O que ela tinha? O que ela podia dar para Deus? O que Jesus precisava dela? Jesus não precisava dela nem para pegar água, nem para isso, porque ele tem mão, ele não era paralítico, ele podia pegar água. Verso 7, veio uma mulher de Samaria a tirar a água ao meio-dia. Sabe por que ela vinha ao meio-dia? Porque ninguém viria. Essa mulher, ela era tão asquerosa que ela não andava em bando mais, ela era solitária, ela era uma pessoa solitária, ela era tão desprezada que ela ia no horário em que ninguém ia, porque ninguém queria ir com ela, então ela ia no horário que não tinha ninguém, para ela não ser... Eu fico imaginando a quantidade de zombaria que ela ouviu, a quantidade de nomes que ela ouviu, a quantidade de adjetivos pejorativos que ela ouvia. Ela devia ser a vagabunda, ela devia ser aquela... como é que fala no Nordeste, Linéia? Mulher com... Rapariga. Ela era rapariga. Ela só... Esses eram os adjetivos dela. Ela não ouvia eu te amo, ela não ouvia você é preciosa. Ela não ouvia isso. Ela não ouvia, ela não tinha amigo. Se ela tivesse algum amigo, ela teria ido com esse amigo outro horário, ou uma amiga no outro horário, mas ela estava, a Bíblia diz, ela estava sozinha ao meio-dia, no horário que ninguém ia, porque ela não se misturava. E quem que tá lá? Jesus está sentado lá. Era necessário passar por Samaria por causa dela. Era necessário só por causa dela. Jesus quis lá por causa dela. Ela não orou, ela não clamou, ela não merecia, ela não fez nada de bom, ela não pagou nenhuma penitência, ela não deu nenhuma oferta, nada, ela não fez nada. Deus quis. Eu quero te salvar e o problema é meu. E ninguém enche meu saco, eu quero te salvar. E Jesus foi. E sentou, virou para ela e falou assim: me dá de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Por que Jesus não foi com eles? Por que Jesus ficou no calor do meio-dia ao invés de ir para a cidade, onde tinha cobertura, onde tinha água, onde tinha comida? Por que ele ficou naquele poço sozinho? Por causa dela. Jesus foi lá a passar toda aquela angústia por causa dela. E sabe o que me irrita? Quando eu ouço alguma pessoa hoje eu quero escandalizar e eu não tô nem aí se eu vou escandalizar você. Eu pouco me importa. Se você estiver escandalizado, sai dessa live, não tem problema. Vai ouvir o que te interessa. Vai ouvir coisas bonitas. Sai daqui se você se escandaliza. Mas tem gente que é tão tonta, a cabeça dela tá tão contaminada pelo pecado que ela chega ao ponto de se achar, de achar que ela é suja para chegar diante de Deus. E deixa eu te falar, meu querido, você é mesmo, você é pecador, você pecou, você fez coisa errada, você traiu a Deus. Se eu pusesse o que passou no seu cérebro nas últimas 10 horas, se eu pegar tudo que você pensou e colocar num telão, a sua mulher te larga, o teu marido te larga, ninguém vai querer ser seu amigo. Se eu puser num telão tudo que você pensou hoje, toda a pornografia que você pensou, toda a inveja que você teve, toda a maldade, toda a ira, todo o pensamento horroroso que você teve, toda a blasfêmia que você pensou, se eu pusesse num telão, ninguém ia querer saber de você. Agora Jesus sabe. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, tu, Senhor, já sabes. Salmo 139 diz isso. A Bíblia diz, Romanos 8, antes que eu ore pelas minhas necessidades, o próprio Espírito Santo em mim já está orando por aquilo que eu preciso. Deus ele não chega depois. Ele nunca chega depois, ele já sabe tudo antes. Então, o fato de você ser um pecador e uma pecadora, isso não é o que te afasta de Deus. Por quê? Porque apesar das nossas iniquidades fazerem essa separação, Jesus escolheu vir resgatar o perdido. Ele escolheu
Não foi porque merecemos, não foi por obra de justiça que houvéssemos feito, como a palavra diz em Tito 3, 5. Eu quero confirmar essa palavra, Tito, não por obra de justiça que houvéssemos feito. É Tito 3:5, isso mesmo. Glória a Deus, minha cabeça ainda funciona. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante um lavar restaurador e regenerador do Espírito Santo. Ele escolheu, simplesmente. Ah, Dani, mas eu sou muito sujo para chegar diante de Deus. Olha que burrice. A pessoa quando a pessoa peca, Adão e Eva, quando Adão e Eva eles pecaram, qual foi a reação deles? Sabendo que Deus é misericordioso, sabendo que Deus é amoroso, sabendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não leva em conta as transgressões, sabendo de tudo isso, o que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram? Foram se esconder embaixo da moita. Olha só como o pecado já te leva para as trevas, tá entendendo? O pecado te leva para se esconder. Ele fala, se esconde para que Deus não te veja. Para de ser tapado. Você vai se esconder da onde? Você vai se esconder como? Você vai se esconder de Deus de que jeito? A Bíblia diz no próprio Salmo 139, se eu for no mais alto monte, tu estás. Se eu descer na profundeza do inferno, lá você está também. Então a reação nossa é muito ruim. Eu pequei, não sou digno de chegar diante de Deus, eu vou me esconder no escuro, vou pro quarto fechar, vou chorar lá escondido. É absolutamente contrário. Se Jesus Cristo, olha só, gente, eu amo Elinéia é minha mulher, minha esposa amada. Mas se Jesus chegasse para mim e falasse assim, Dani, você quer casar com a Elinéia? Ela vai te trair 125 vezes no seu casamento. Eu ia falar, Jesus, óbvio que eu não vou casar com ela. Óbvio que eu não quero essa mulher pra mim, ela vai me trair 125 vezes. Mas Jesus escolheu nos amar, mesmo sabendo que pecaríamos milhares e milhares de vezes. Ele não deixou de escolher nos salvar, ele não deixou de escolher estar naquele poço onde ele nos encontrou, mesmo sabendo a quantidade de pecados que cometeríamos. Por quê? Porque ele não nos salvou mediante os nossos merecimentos. Ele nos salvou porque ele é amoroso, ele é poderoso, ele é grandioso, ele nos salvou porque ele quis, simplesmente porque ele quis. O texto de Romanos capítulo 5, conhecidíssimo, verso 8, Jesus, ele fala assim, Deus prova o seu, ele não precisava, Deus não precisa provar nada. Por que ele faz isso? Ele se humilha, ele vira e fala assim, Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda. Ele completa no Romanos 8, se eu não me engano 32, dizendo assim, se Deus não poupou seu próprio filho, antes entregou-o por nós, como também não nos dará todas as outras coisas? Então você quando peca, você vira e fala, meu Deus, decepcionei a Deus. Querido, Deus não tem nenhuma expectativa em você. Nenhuma expectativa em você. Deus não tem expectativa em você, porque Ele já sabe todos os pecados que você vai cometer. Ele já sabe todas as besteiras que você vai fazer. Ele sabe. Você não confessa para que Deus fique sabendo. Olha Deus, eu vou confessar o meu pecado para você saber o que eu fiz. Não, você confessa para que você alcance misericórdia. A Bíblia diz isso em Provérbios 28. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A confissão é para alcançar misericórdia, porque Deus já sabia. Você chega para falar, Deus, eu fiz isso. Ele fala, eu já sei. Isso não é uma novidade para mim. E sabe o que é mais louco? Sabe o que é mais louco de tudo? A Bíblia diz que Deus ele é onisciente. Quanto a isso é indiscutível. Deus é onisciente. Ele sabe tudo de eternidade a eternidade. O Salmo 90 fala que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele não tem, a eternidade está debaixo dele. Ele está por cima até da eternidade, do tempo. Deus está por cima de tudo. Agora a Bíblia diz em Isaías 43, no verso 25, ele fala assim, por amor de mim, não é nem por você, não é nem por você, ele fala, por amor de mim, eu esqueço as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro. Então quando a gente confessa um pecado a Deus e fala, Pai, com o coração arrependido, né? Importante frisar que é com o coração arrependido, a gente confessa o pecado, Deus, a Bíblia diz isso, é Miqueias 7, 18 ou Malaquias 7, 18? Oh, papai. Miqueias 7, 18 diz assim que Deus, a Bíblia diz assim, né, que Deus é semelhante a ti,
que apaga as nossas transgressões e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então sabe o que é interessante? Quando você chega para Deus e fala assim: Pai, eu fiz tal coisa de novo, Ele vai virar e falar assim: como assim de novo? Eu não me lembro da outra. Ele escolhe esquecer. Agora, o interessante é que a graça não é uma liberdade para que você peque à vontade, porque aquele que conhece a Deus de verdade, ele não vive no pecado, ele não vive. A verdade é que aquele que conhece o amor de Deus, ele não usufrui da graça no sentido de pecar à vontade para ter o perdão à vontade. Não, porque é impossível conhecer a graça e viver pecando em paz. Jesus Cristo nunca mais vai te deixar pecar em paz, nunca mais. Você sempre que vier a pecar vai ter o Espírito Santo gritando na sua orelha e aquilo vai te incomodar. E eu quero clamar a Deus que te incomode cada vez mais para que você não peque em paz. Não vai pecar em paz. E aí, olha que interessante. Veio essa mulher, verso 7, de Samaria tirar água e disse: Jesus, me dá de beber. Jesus disse a ela: me dá de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade. De novo, ele não quis ir com ela. Com eles, ele não quis ir com eles. Jesus quis ficar no sol, com sede, cansado, por causa dela. Meu Deus do céu. Disse, pois, a mulher samaritana: mas como você, sendo judeu, me pede água, que sou mulher? Eu não vou explicar aqui a briga de judeu e de samaritano por causa dos assírios, depois você lê no Google aí, mas existia uma briga entre eles. Então, primeiro era um absurdo Jesus falar, o homem falar com a mulher, já era um absurdo. Mais ainda, um judeu falar com o samaritano. Esse absurdo tá aqui para evidenciar o absurdo que é o santo se relacionar com o profano, o absurdo que é o Deus puro ter interesse na criatura nojenta e pecadora. Essa é a loucura. Jesus está querendo mostrar aqui o contraste absurdo que era. Vocês não estão entendendo culturalmente falando o absurdo que era um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Isso não existe. Isso não aconteceria jamais. É a figura do Deus Santo se relacionar com a criatura traidora. Porque, sabe, eu vou falar uma coisa forte pra vocês. Nós só não conseguimos perdoar as pessoas. Olha só o que eu vou falar. Nós só não conseguimos perdoar as pessoas porque nós não temos noção do tanto que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado e o tanto que nós fomos perdoados. O dia que você entender que você foi grandemente perdoado por Deus, aí você não vai titubear para perdoar o outro, porque o que o outro fez é muito menos do que o que você fez para Deus. Esse é o absurdo que ele quer contrastar aqui. Ele quer mostrar isso pra gente aqui, ó. É um absurdo eu querer me relacionar com você. Essa é a loucura. Porque tem gente que olha pra cruz de Cristo, ele olha pra cruz de Cristo e fala assim: olha, o Filho de Deus morreu para me salvar. Logo, eu devo valer muito. Se o Filho de Deus morreu para me salvar, é porque eu valho muito. Agora o pensamento é errado. O pensamento é: como pode o Filho de Deus ter se entregado por mim e eu ainda trocar ele? E eu ainda trocá-lo por coisas tão pequenas? Meu Deus, esse é o pensamento. Se Deus deu o próprio Filho por mim, Ele se entregou na totalidade, por que eu não me entrego? Por que eu ainda não me entrego? Por que você ainda esconde de Deus a sua vida sexual? Por que você ainda esconde de Deus a sua vida financeira? Por que você ainda esconde de Deus seus vícios? Por que você ainda faz isso? Jesus se entregou por inteiro. Por que você não se entrega por inteiro? Por que você não se envolve mais? Se você virar para mim e dizer que é porque você é sujo, suja e não é e é indigno, isso todos são. E é isso que o texto está mostrando, que não é porque merecemos. O pecado não te afasta mais de Deus. O que te afasta é a sua incredulidade. Olha que Jesus, ele veio quebrar a separação entre Deus e o homem pecador. Ele veio quebrar essa separação. Jesus, quando ele morre na cruz e estica o braço, ele pega de um lado o reino espiritual e ele pega do outro lado o reino dos homens e junta nele. Agora o homem pode ser espiritual em mim. É isso que ele faz. Jesus quebra a separação. A sua incredulidade que ainda não tomou posse do que já é seu. Já é seu. Sabe qual é a prova? Qual é a prova de que Deus tem interesse em você? Você está ouvindo essa mensagem. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer te salvar. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se você está ouvindo essa mensagem, é para você nunca mais usar aquela frase idiota de que Deus não se importa com você.
Se Deus não se importasse com você, você não estaria ouvindo isso. Se você está ouvindo isso, é porque Deus se importa sim. É porque Deus foi até o poço buscar água aonde você estava sendo rejeitado por esse mundo. E é lá que ele veio aqui para falar. Ele sentou aqui para falar com você. Que você é amado, que você é amada, você é um pecador, você merece o inferno. Você merece ir para o inferno. Você merece, você é muito pecador. Mas o amor de Deus é maior que isso. O amor de Deus é muito maior. E Ele escolheu apagar as suas transgressões. Ele escolheu te chamar de filho, independente do que você fez, morrendo com você na cruz e ressuscitando com você também. Ele que escolheu. Não foi você que mereceu, não. Para de se achar, tá? Para de achar que você é bonzinho, porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque você dizima. Para de ser besta. Você não é merecedor por causa... Você faz essas coisas... Você faz essas coisas porque você foi salvo. Você não faz essas coisas para ser salvo. Você não compra Deus com boas obras. Você demonstra que nasceu de novo através das boas obras. As suas boas obras não são para comprar salvação. As suas boas obras são para demonstrar o que Deus fez por você. Você está invertendo a história, lindão. Você está invertendo. Você está achando que você precisa fazer para agradar a Deus. Você faz porque você agradou a Deus. Agradou em Jesus. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 1, verso 6. Nós agradamos a Deus estando em Jesus. Nós somos agradáveis a Ele, a Deus, estando no amado. Como tu, sendo judeu, verso 9, sendo judeu me pede água? Eu sou samaritana. E Jesus disse, minha filha, se você conhecesse o dom de Deus, e aqui ele está falando da graça, o dom de Deus é a graça. Se você conhecesse a graça, e se você conhecesse quem está dizendo para você, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. O que Jesus está querendo aqui dizer para ela? Quando Jesus ele te dá uma ordem, quando Jesus ele fala para você, vai e faz, você só vai fazer porque primeiro ele derramou em você a capacidade de fazer. Eu amo esse texto, Filipenses capítulo 2, ele diz assim, que Deus realiza em nós o querer e o realizar. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Se Deus te deu o desejo, se Deus te deu a obra, se Deus te deu a missão, se Deus te deu aquele chamado ministerial, aquela inclinação ministerial, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque se Ele deu, é Ele que vai realizar. Ele é o autor e consumador da fé, Hebreus 12. É Ele que vai fazer. As pessoas às vezes têm medo de se entregar a Deus porque elas têm medo de não estarem prontas para isso. Hoje eu ouvi isso de uma pessoa: eu não me batizo porque eu não estou pronto. Não caia nessa tolice, ninguém está pronto. Todos estão reprovados. O batismo não é para quem está pronto, o batismo é para quem entendeu que é um reprovado. Eu reconheço que eu sou um reprovado, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Não é Deus que precisa de mim. Algumas igrejas colocam isso. Olha, aceite a Jesus porque ele é um carente. Tadinho de Jesus, aceita ele, tadinho, não custa nada. E é um absurdo, porque na verdade eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. É Ele que está fazendo um favor para mim. E esse favor é a graça, é um favor imerecido que é a graça. Disse a mulher, verso 11: Senhor, você não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ou você é maior que Jacó, que nos deu esse poço? Jesus respondeu: Filha, quem beber dessa água, H2O, vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque a água que eu der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Isso aqui tem um ensino forte. Muita gente busca os frutos. Eu preciso pregar, eu preciso fazer isso, você não precisa fazer nada. Não busque os frutos. A Bíblia diz que você tem que se encher de Jesus e naturalmente você se torna uma fonte de água viva. Não busque dar os frutos, busque estar íntimo da árvore. Leia João capítulo 15, você vai entender do que eu estou falando. Você, quando é íntimo de Jesus, naturalmente os frutos aparecem. A sua preocupação, se é que eu posso falar preocupação, porque a palavra não é preocupação, mas o seu interesse, o seu foco é em conhecer cada dia mais Jesus. Cada dia mais Jesus. Você conhecer a palavra, você conhecer a oração, você conhecer louvores, você ter intimidade com Deus, você orar até você ser amigo íntimo dele. Nisso, de se envolver, aí os frutos naturalmente brotam. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo. Quando você menos esperar, você vai estar sendo usado. Quando você menos esperar, você vai estar com o ministério brota. Então não busque o fruto, busque
Busque a intimidade com o Espírito Santo de Deus, e a fonte da água viva naturalmente sai dos seus lábios. Aí ele vira e fala: disse a mulher, Senhor, essa água aí que você está falando que eu nunca mais vou ter sede, eu quero ela, para que eu não venha mais aqui tirar. Aqui tem uma aplicação literal, mas tem uma aplicação profética tão grande nesse texto. Quando ela fala, Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e que eu não venha mais aqui tirar. Ela está falando assim, Senhor, eu não vou precisar mais tirar a água do poço, mas o que Jesus está querendo dizer com ela? Que quando você prova da água da vida, quando você entende a graça de Deus que te salvou, você nunca mais fica preso na religiosidade que te manda fazer para ser salvo. Por que essa música para às vezes? Acho que ela começa de novo. Você nunca mais vai precisar fazer. Você não vai precisar ir andando a pé até a Aparecida. Você não vai precisar mais subir para o monte para Deus te ouvir. Você não vai precisar mais doar todo o seu dinheiro para que Deus te ame. Você não vai precisar dar seu carro na fogueira santa. Você não precisa fazer essas coisas para agradar a Deus. Você não precisa. Não, você não precisa. Jesus Cristo, ele te traz o descanso. O descanso da religiosidade é ele. Porque o religioso, ele tem medo do Pai. Ele faz as coisas não é porque ele tem prazer. Ele faz as coisas porque de um certo modo ele quer agradar a Deus e ter as recompensas disso. O religioso faz isso. Ele faz, aí ele apresenta o suor para Deus e fala, Senhor, agora você está feliz comigo? Isso não é a graça. A graça é assim, Deus fala, olha, você não merece, mas eu te amo e você é meu. Aí você fica tão constrangido, você fica tão encantado, que aí você passa a fazer por amor. Por amor, você prega por amor, você ama, literalmente você ama por amor, porque tem gente que ama por obrigação. Você faz por amor, você vive por amor, você ora por amor, você lê por amor, você cuida das pessoas por amor, você intercede pelas pessoas por amor, você tá tão cheio de Jesus que você precisa transbordar isso de algum jeito. Você precisa transbordar isso de algum jeito. E aí é isso que ele está falando para essa mulher. Porque quando ela fala, Senhor, eu quero essa água para que eu não venha mais tirar, é quando o pecador vira e fala, Senhor, eu quero a sua graça para que eu não precise mais desempenhar para merecer o seu amor. Isso é ridículo. Desempenhar para tentar ser amado por Deus é patético. É como você ficar se rastejando, papai me ama, papai me ama. Você não precisa disso, ele já te ama. Disse Jesus, ok, eu te dou essa água, mas vai lá primeiro e chama o teu marido e vem aqui. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou bem, porque você teve 5 e o que agora você tem não é seu. Isso você disse com verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que quando ele chamou ela, quando ele chamou essa mulher, ele não foi encantado com a aparência dela. Jesus não chamou ela porque ele gostou de alguma coisa nela. Ele a chamou para ser dele, sabendo exatamente quem ela era. Então você não precisa esconder quem você é para Deus. Você não precisa orar para Deus no final do seu dia. Você passou um dia terrível. Você pecou, você brigou, você blasfemou, você adulterou em pensamento, você pintou o barraco durante o dia. Não chega para Deus no final do dia e fala, Senhor, obrigado pelo meu dia, o Senhor é maravilhoso. Não faz isso. Isso é hipocrisia. Você consegue enganar as pessoas, você consegue enganar eu, você consegue enganar Eli, você engana o seu pastor, você engana até a sua esposa, seu marido, você engana. Todo mundo olha para você e fala, olha que pessoa de Deus, e por dentro é uma podridão. Mas você não engana Deus. Então não chega diante dele com hipocrisia, chega diante dele e rasga. Pai, sou um pecador. Pai, eu desejo o mal das pessoas. Pai, eu fiz... Tem mais alguém aqui com a gente. Tem o Espírito de Deus. Pai, eu fiz coisa errada. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pai, eu sou assim. E aí Deus vai virar e falar assim, eu sei, você disse bem. Você disse bem, eu sei quem você é. Você disse bem. E isso não impediu ele de ir lá buscar ela. Você não precisa mentir. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Mal sabe ela que profeta é o dedinho da unha dele, é profeta. Jesus, ele não só sabia que ela não tinha marido, como Jesus foi ele quem a fez. Você consegue entender isso? A Bíblia diz no próprio Salmo 139 que antes que ela estivesse formada no ventre, antes que ela tivesse sido formada no ventre dele, da mãe dele, Senhor, antes que ela tivesse sido formada no ventre da mãe dela,
Deus a viu, Deus a fez, Deus a criou. É engraçado isso, porque Jesus ele estava se relacionando com a criatura dele. Nossa, você é profeta. Filha, eu não sou profeta, eu te fiz. O seu cabelo foi eu quem fez, os seus olhos foi eu quem fez, a sua cor da pele foi eu quem escolhi. Eu que te fiz, profeta. Eu sou o seu criador. Aí ela vira e fala assim: Jesus, os nossos pais adoraram nesse monte, mas você está dizendo que é em Jerusalém que a gente deve adorar. Ela disse você porque ela estava tratando Jesus como um judeu. Que monte é esse? É o Monte Gerizim. É o monte onde Moisés leu as bênçãos. O povo samaritano achava que Deus estava naquele monte, porque naquele monte derramou a bênção. Os judeus achavam que Deus estava em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha o templo. Então ela voltou. Olha só, olha como o humanismo nos traz para a religiosidade. Ela falou: Jesus, onde que eu te adoro? Como é que eu te agrado? O que eu preciso fazer para te agradar? De novo, a religiosidade. O que eu preciso fazer para você gostar de mim? Deus, o que eu preciso fazer para você amar? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o quê? Me dá ordens para fazer, porque a graça é escandalosa. A hora que Jesus filho fala assim: ó, já te amei. Ok, mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Você pira. A gente vive num mundo onde tudo tem preço. Tudo custa. A água que você vai beber custa, a luz da elétrica custa. É um absurdo você falar: mas eu pago por tudo. Tudo eu pago. A gente cresceu, a nossa escola, você faz prova, você recebe uma nota. Para você receber uma nota, você precisa fazer alguma coisa. Toda a nossa vida está recheada disso, de merecimento, de meritocracias. E a graça vem quebrar tudo isso. Fala: não, você não merece não. Se fosse por merecimento, eu te condenava, porque realmente você só fez porcaria. E ela volta a isso. Então o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço para te agradar? É no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Aí Jesus vira e fala: mulher, creia em mim. A hora vem e é agora, que não é nem nesse monte e não é nem em Jerusalém que vocês vão adorar a Deus. Jesus ele vem quebrar dias santos. Jesus vem quebrar lugares santos. Jesus vem quebrar pessoas santas. No sentido de Deus está com aquele, ó, aquele é um homem de Deus. E você não, mas aquele aquele, meu Deus do céu, aquele lugar, esquece. O Espírito Santo de Deus veio quebrar a religiosidade e ele escolheu habitar em você, Por isso que Jesus fala: querido, não é Jerusalém, não é em Samaria, não é no Monte Gerizim, não é no Monte Horebe. É onde 2 ou mais estiverem reunidos. É ali que eu tô. Verso 22. Jesus falando para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. A religiosidade traz um negócio chamado zelo sem entendimento. O zelo sem entendimento é a pessoa que ela acha que está agradando a Deus, quando na verdade ela não está. E a santidade não admite o erro, ainda que aquele erro seja feito com boas intenções. Por isso a necessidade de você conhecer a Bíblia, porque o conhecimento da palavra nos livra de errar, ainda que com boas intenções, porque a boa intenção não impede o erro. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre usava lá e toca na arca com boas intenções, mas isso não impediu que Deus o fulminasse, porque não podia tocar na arca. Então a desobediência, ainda que com intenção de agradar a Deus, não é perdoada. Então Jesus vira e fala: filha, você está adorando uma coisa que você não conhece. Eu adoro o que eu conheço, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Ele está falando dele. Eu vim dos judeus. A Bíblia diz isso em João capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aos que o receberam, a esses deu o poder de se tornarem filhos. Verso 23. Mas a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Gente, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou terminar aqui, porque eu vou terminar esse ao vivo, porque eu não quero falar mais, já falei o que precisava. Eu vou ler e eu vou te mostrar o que esse texto quer dizer. Por que o Pai procura esses adoradores? Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: sou eu. Eu sou que está falando com você. Eu sou esse Messias que você esperava. E nisso os discípulos vieram,
e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que fala com elas? Por quê? Porque eles com certeza perceberam um ambiente diferente que estava ali. Eles perceberam, eles falaram assim: está acontecendo uma salvação ali. Não mexe com Jesus, ele está salvando. E quando Jesus está salvando, não mexe com o que ele está fazendo. Jesus não deixa ninguém mexer na salvação que ele está realizando. Por isso que você deixa a pessoa adorar, Não se mete com a adoração dela com Deus. É ela e Deus, não se meta. Não se meta na salvação que Deus está fazendo. Não queira colocar Deus numa forma. Não queira dizer como é que tem que ser feito. Deus faz do jeito que Ele quiser e você não encha o saco. Verso 28. A mulher deixou o seu cântaro. Ela até esqueceu da água que ela ia buscar. Ela até esqueceu. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: venham, vejam o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Ele é o Cristo. Saíram, pois, da cidade os homens e foram ter com ele. Agora eu quero pular. Pro verso 42. Verso 40. Indo, pois, Jesus ter com os samaritanos, esses lhe rogaram que ficassem com eles, e ali ficou por mais 2 dias. Muitos ali creram nele, por causa da sua palavra. Então disseram a samaritana: olha aí, mulher, aquela mulher que era rejeitada, agora as pessoas iam falar com ela. Olha, ela se tornou uma celebridade por causa de Jesus. Então diziam a ela: mulher, já não é mais pelas suas palavras que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente Ele é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Sabe o que é interessante? Jesus, quando Ele foi escolher essa mulher, mesmo sabendo do passado dela, e aqui eu quero terminar com essa palavra para você, o que chamou a atenção de Jesus não foi o passado dela, mas foi o potencial de quem ela viria a ser após se envolver com ele. E Jesus viu a pregadora que ela era. Tanto que esses homens foram ouvir Jesus, por quê? Porque ela anunciou. Então Jesus não viu uma pecadora, uma adúltera, uma mulher que teve 5 maridos e o 5º nem era marido dela. Ele não viu a rejeitada, ele não viu nada disso. Ele sabia de tudo isso, mas ele não levou isso em conta. O que ele levou em conta? Quem ela viria a ser com ele. Jesus não olha passado, Jesus olha o potencial que você tem nele. Porque sem ele não sobra nada. O potencial nele, o potencial com ele, o potencial por ele, para ele, são todas as coisas. E ele olhou aquela mulher e falou assim: olha, o mundo diz que você é uma vadia. O mundo diz que você é uma rejeitada. O mundo diz que para você não tem jeito. O mundo diz que para você é só vergonha. O mundo te rejeita. Mas eu vejo a grande missionária que você é, cheia do meu espírito. E aí os homens disseram para ela: não é pelo que você disse, mas é porque agora a gente viu que tudo que você falou é verdade. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Então, meu amado e minha amada, não pelas obras que você fez, não pelo passado, não pelas suas atitudes, não pelos seus erros, não pelas milhares de cagadas que você fez. Não é por isso. Mas é porque Deus olha quem você virá a ser com Ele e nele. E é esse o projeto que Deus tem: transformar a criatura desprezível em filho amado, pecador imundo em filho cada vez mais parecido com Jesus, perdoar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus, obrigado por esse ao vivo, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua insistência, obrigado pelo seu fortalecimento, obrigado pelo seu perdão, obrigado pelo seu esquecimento das nossas obras antigas. Obrigado, Pai, pela expectativa que o Senhor gera em nós de uma esperança viva
através da sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque quando todo mundo desiste, o Senhor está lá para dizer que o final ainda não chegou e que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Tchau.